do Barão do Café, que ele vendia, negociava. Quando veio a abolição da escravatura, o reconhecimento do negro como sujeito de direitos, é outra coisa. Ele é uma pessoa que ele não pode ser propriedade. Ele tem que ser respeitado. E ainda é muitas das vezes violado nesse direito, nesse reconhecimento. Levou séculos para ter alguma dignidade, mas é o ônus dessa dívida histórica. Daí, que eu não vou entrar nessa discussão, mas você tentar corrigir, né, através do sistema de cotas, algumas questões desse tipo. Então, eu queria que vocês um dia parassem e fizessem a conta inversa. A maioria abrigada pela extrema pobreza, mas se a gente somar outros percentuais que estão levando as crianças para o abrigo, você vai ver que não é a extrema pobreza. A dependência química acaba sendo reforçada pela extrema pobreza. Tá certo, acho que sim. Você ser pobre, as coisas ficam muito mais difíceis. Mas você tem que avaliar o potencial afetivo dessa família, para não criar novas vítimas da carência de rede de apoio, da extrema pobreza e desses fatores todos. Esse outros é uma coisa difícil de definir, mas a gente estava vendo lá no... Hã? O olhar sociológico vai mostrar que, na verdade, o grande fundamento não há mais pobreza extrema. Há vários fatores aliados a essa condição subhumana do brasileiro. Na verdade, a causa é... Qual causa? A negligência do Estado omisso, que não garante direitos, mas coloca na lei. E no efetivo que tem que dar na prática. Embora não justifique o que eu acho, tem que ser adoção em todos os casos. Mas o leite está derramado. Esse Estado brasileiro, no seu modelo capitalista, excludente, predatório, vai fazer a gente ser muito mais limitante para a adoção acontecer. Não é verdade? Eu acho. E esse Estado paternalista que dá Bolsa Família e não consegue fiscalizar que a família que está recebendo Bolsa Família tem criança abrigada. Então, ele entra com uma política pública, que é o Bolsa Família, e o Bolsa Família é uma política pública. Dizer que não tem política pública é mentira. Não tem a política pública adequada, correta, não consegue fazer o fechamento, o cruzamento da política pública. Tem Bolsa Família sendo dada a pessoas que estão falecidas. Por que o Ministério da Previdência Social, que recebe dos cartórios de registro civil, que lavram os registros de óbito, não recebe, eles têm que receber periodicamente, em prazo mensal, para receber os óbitos que aconteceram naquele ano? Por que o Ministério da Previdência Social, que é do lado do Ministério do Desenvolvimento Social, não manda por computador? Olha, faleceram essas pessoas esse mês no Brasil inteiro, porque é obrigado, essa informação é obrigada no Brasil inteiro. Por que eles não fazem isso e o Bolsa Família continua achando? Dizer que não tem política pública não é verdade, tem. Ela só não é suficiente. E as famílias, tem muitas famílias que não conseguem realmente, porque é um mínimo insuficiente, não conseguem dar conta. Mas tem muitas que conseguem. É o monitoramento. Muito mal administrada. Esse cruzamento de dados é fundamental. Quer dizer... Então, só para estar dividindo um pouco da angústia que a gente sente, meu nome é Luciana, eu sou assistente social, sou técnica em uma instituição de acolhimento no Piauí, não a instituição que a Zaira está acolhida, mas conheço a instituição que ela também é acolhida, e lá no estado nós estamos, eu também sou docente, e
nós estamos fazendo uma pesquisa sobre as crianças, o perfil das crianças em acolhimento no nosso estado, para que a gente conheça quem são essas crianças. Nós temos, por exemplo, uma dificuldade de números. Quando você falou que teve um abrigo que não foi contemplado, o abrigo de Zaira, por exemplo, nós não tivemos acesso a esse perfil, só questão quantitativa de vagas, como você citou. E são tão angústias que a gente vivencia também, não só da destituição, do apadrinhamento familiar. Quando você me traz aqui a questão da motivação do acolhimento, e eu fico feliz como no estado do Rio de Janeiro ter apenas, né, se a gente colocar assim, a dependência química não como um dos fatores principais, na instituição que eu trabalho, hoje ela já representa 40% do acolhimento das crianças. E isso levando toda aquela face da família extensa que não se implica pela questão do tráfico, que aí já envolve também, além da dependência, o tráfico. Mas eu te pergunto, como vocês estão conseguindo, além de ter acesso a esses dados, transformar esses dados, na realidade, em políticas que possam dar atendimento? Eu não estava aqui no primeiro momento, porque eu estava tentando também fazer essa discussão lá no outro grupo, né? Porque a colega estava lá e a gente fazendo esse acompanhamento junto com ela lá. Mas reintegrar é o nosso objetivo enquanto instituição de acolhimento. Seja ela na família biológica, seja na família extensa, seja na família afetiva. Nós estamos aqui com a colega técnica do judiciário lá. Nós temos uma inquietação porque nós fazemos o apadrinhamento afetivo. E há uma vinculação afetiva que a gente não pode negar. Por exemplo, há um embate na questão de reconhecer essa filiação afetiva dos padrinhos, que acabam dando não só um suporte afetivo a essa criança, mas acabam também optando pela adoção, e essas demoras vão nos angustiando e crescendo, porque a gente tenta transformar isso em números, para dos números forçar a questão das políticas para que possa, então, favorecer essa criança. É um grande desafio, eu fico angustiada você falando e eu lembrando das nossas realidades, que são tão distantes, mas são tão similares ao mesmo tempo. Bom, um passo que eu acho que tem que ser comemorado no meu município de Niterói é que a educação agora, a educação municipal, está começando a implementar o horário integral. Que essa foi uma demanda. Porque precisa ter horário integral, as pessoas precisam trabalhar para cuidar para sustentar seus filhos. E esse povo, né, de baixa renda, lá, extrema pobreza, precisa estar junto. Quer dizer, para estar junto com seus filhos, precisa de emprego para superar essa extrema pobreza. Então, essa foi uma questão positiva. Não conseguimos avançar na questão habitacional e da área de risco, que são os fatores, porque nós podemos ver a situação das famílias. Para você ter Em 2009, nós conseguimos, ao final desse período de diagnóstico e reencontro com as famílias, em 2009 nós conseguimos fazer a reintegração de 22% daquelas crianças estavam abrigadas. Nós trabalhamos, nós do Movimento Nacional de Apoio à Adoção, os grupos de apoio à adoção como Quintal, não trabalham na lógica dos jornalistas, as estatísticas altas. Se todo o nosso esforço aqui, vocês de estarem me ouvindo, participando de um ENAPA, deixando de gozar o feriado de vocês com suas famílias, eu aqui, né, falando para vocês, tentando vender um peixe de mudança de olhar, sonhando juntos, se a gente conseguir salvar a vida de uma criança, vai ter valido a pena. Não importa, são 10 mil adoções, não importa, não quero nem saber quanto, eu quero saber se eu fiz diferença para uma. Vai ter valido. Nesse nível, para a gente, é uma satisfação, eu digo, missão cumprida. Não tem coisa mais maravilhosa. Então, vocês percebam só, 22% reintegrado. E por que esse 22% conseguiu ser reintegrado? Porque era justamente os casos pontuais de uma residência que não acomodava aquela família, né? Muito pobre, muito precária. No meu município, acho que a maioria dos municípios não tem uma política habitacional séria, voltada para a população de baixa renda,
O governo federal está lançando aí Minha Casa Minha Vida, mas paga-se também, né? E é uma coisa que depende, a pessoa às vezes tem uma renda mínima, pode ser bem mínima. Eu sei porque eu trabalho em cartório e eu lido com Minha Casa Minha Vida, né? E pode ser bem mínima, ele está ajudando, mas a pessoa tem que ter algum emprego, né? E tem pessoas assim em área de risco, uma situação, nós conseguimos resolver com padrinhos, articulando com amigos, com sociedade, com pessoas que compraram a ideia do quintal. Tá? Porque o Lar para Todos, na Petrobras, ela não patrocina isso. Ela patrocina um projeto que trabalha para que isso aconteça, mas não a casa. Porque às vezes não é a casa, é a vaga na escola, a vaga na creche que não tem. E aí nós entrávamos, peticionávamos junto à secretaria, íamos para o Ministério Público, coisas desse tipo. Pode passar. Bom, aqui é a idade. Aí já começamos a fazer um atendimento pelo Conselho Tutelar, né? O motivo... Vira. Aqui já é de São Gonçalo. Pode virar. Papá. Bom... Então, primeiro momento, a gente fez esse diagnóstico, a gente não pôde interferir a ponto de evitar o abrigamento. No final de 2008, que nós começamos a atender as famílias encaminhadas pelo Conselho Tutelar e conseguimos evitar 73 abrigamentos. Tá? Em 2009 e 2010, o nosso trabalho já voltou para o acompanhamento das famílias que foram reintegradas. Porque não dá para reintegrar e largar para lá. E hoje nós temos um projeto apresentado, a proposta de parceria com o Judiciário, para o quintal receber todas as famílias reintegradas na audiência concentrada. Vocês sabem o que são audiências concentradas? Sabem? Não, tem gente que não sabe. Assim que saiu a Lei 12.010, foi promulgada a Lei 12.010 de 2009, que mandava que os juízes, de 6 em 6 meses, fizessem a avaliação das crianças nos abrigos, quer dizer, as equipes e os juízes, para que no máximo, em 2 anos, tivesse um desfecho dessa situação, um ponto final. O Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, baixou um ato determinando que fossem feitos esses estudos, esses relatórios semestrais, nos abrigos, que os juízes obtivessem esses relatórios a partir de audiências nos abrigos. Eles fossem para os abrigos semestralmente, com as suas equipes, e chamar o Ministério Público, chamar a Defensoria Pública, a rede de apoio e as famílias. E os gestores. Mas nem sempre chama, né? Não vão. Para ir para o abrigo. Gente, essa proposta partiu de uma desembargadora, que eu não posso deixar de citar o nome dela, a desembargadora Conceição Munier, do Estado do Rio de Janeiro, que preside a Comissão dos Juízes da Infância, a Coordenadoria dos Juízes da Infância e Juventude, e foi pela ANGAAD levada para o CNJ. Nós, ANGAAD, levamos esse ato do Rio de Janeiro para o CNJ. E o CNJ convocou-a para dar convidou-a, né? Para dar uma palestra para outros juízes de outros estados e, em seguida, esse modelo foi replicado para outros estados. O engraçado é que a gente conhece essa história, mas aí eu percorro outros estados aí, todo mundo quer ser pai dessa ideia, né? Filho bonito, todo mundo quer ser pai, né? Mas não tem problema, o importante é que está acontecendo. Eu espero que esteja acontecendo nos estados de vocês, porque lá no estado do Rio está acontecendo. E a proposta do quintal é acompanhar essas famílias, assim que elas saírem reintegradas dessas audiências, fazer esse acompanhamento, porque tem que ter um apoio, gente, porque é uma adoção, é uma história de adoção que está se iniciando, da própria família com seu filho, mas que ela estava desabituada a ter aquele filho consigo.
Então, você precisa dar essa força. Então, essa segunda etapa foi o acompanhamento das famílias. Né? Aí vem a dinâmica, pode passar. E hoje a gente faz também em caráter preventivo, predominantemente a escola de famílias, que é evitando a aplicação da medida de acolhimento institucional. Lá em Niterói, São Gonçalo, agora que começou o acolhimento familiar, mas a gente promove esse curso, essa escola de famílias. A gente fez uma parceria com a Secretaria de Educação e a gente promove nas escolas públicas, porque a escola é o primeiro receptor da criança e identificação dos casos de violência dessa criança. Então, ali a família já é chamada para participar de uma escola, que é aí o... Marisa, vem só falar rapidamente da escola aqui, que a Marisa aplica essa escola, aí está um pouquinho... Fala um pouquinho da escola. A escola de família é um projeto que a gente trabalha, né? São 8 encontros com as famílias. Encontro esse que a gente fala sobre direitos e deveres, cidadania, limites, vocês estão acompanhando droga e violência, mas é uma escola assim. Eu sempre brinco que a gente não tem receita de bolo e nem varinha de condom. A escola, ela parte do próprio grupo. Por quê? Através das demandas que eles vão trazendo, né, a gente vai trabalhando esses temas. Sempre pensando o quê? Sempre pensando na criança, sempre pensando na prevenção. E a gente vê que ali muitas coisas acontecem, porque as famílias, é a oportunidade que elas têm de estar se colocando, que às vezes a família também não tem como ser ouvida. E através desses encontros, eles podem se colocar. E é legal, porque depois tem uma formatura no final, né? E agora a gente já está partindo para a escola de famílias com adolescentes, que está, assim, uma coisa que está sendo muito boa, porque é uma oportunidade também desses adolescentes estarem se colocando. E aí vão os números, como que a gente conseguiu atender essas famílias. E é muito bacana, não vou ficar lendo os números, né? Vocês podem ver, mas é muito bacana a gente ouvir na formatura dessas escolas de família, como essas famílias estão tendo a oportunidade de serem ouvidas, de serem cuidadas, de terem um espaço onde elas são valorizadas. O problema delas é valorizado e é cuidado com carinho. Realmente é muito bacana. E nós passamos, aí nós capacitamos em vários outros municípios também. E isso foi para a nova equipe, né, de Niterói, que houve um concurso público, nós fomos capacitá-los. Mas o mais importante é você ouvir de uma diretora da escola, porque a direção da escola adere ao projeto. Chegar ao ponto e falar assim: fulana, depois que você participou dessa escola de famílias, Valdelice, não é isso? Valdelice, depois que você participou da escola de família, seu filho que tem 10 anos de idade, já está na escola desde 5, agora está começando a ler, porque você mudou o jeito de cuidar dessa criança. Você parou de bater, você parou de agredir. Sabe? A criança aprendeu a ler. Isso não tem preço. É igual Credit Card. Não tem preço. Então, são as famílias atendidas lá pela nossa instituição. Acabou? Acho que acabou, né? Não, falta o finalzinho, aquele finalzinho. Aquele finalzinho. Não. Ah, esse finalzinho. Não. Que foi o marco, viu? A gente nem botou o marco 0, hein, ô Manu? Porque tudo agora é marco 0. Não, não é isso, não. Cadê a pipa do Tangram? Que agora é do Unir para Cuidar. Volta o slide. Então, o marco histórico do Lar para Todos foi justamente o seguinte raciocínio. E aí, eu acho que eu respondo a pergunta de vocês. Existe uma aulinha de direito para quem gosta. Já lá na Revolução Francesa, a Revolução Inglesa,
lutando contra o absolutismo do Estado,